Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se renova, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Amém. A paz do Senhor, crianças. Bom dia. Bom dia, Manuela. Bom dia, mãe. Que bom estarmos juntos mais um domingo, de Escola Bíblica Dominical, para juntos aprendermos da Palavra de Deus. E vamos começar com uma oração, amém? Vamos orar, Manuela, fechar os olhinhos, juntar as mãozinhas e se conectar com Deus, amém? Papai do céu, eu te agradeço nesse domingo tão lindo que o Senhor me deu. Venha abençoar essa aula e o meu coração, para que eu aprenda da palavra de Deus. Amém. Amém, crianças. Crianças, nós estamos aí todos os domingos, conhecendo algumas histórias que Jesus contou. E essas histórias eram chamadas de parábolas, O Senhor Jesus, ele contava parábolas, No meio das multidões, das pessoas, ele contava parábolas que eram histórias, usadas para falar sobre uma grande verdade. E ele falava sobre várias coisas, que nos ensinava algo muito importante para a nossa vida espiritual. E hoje nós vamos conhecer a história de 10 moças. Está na Bíblia, no livro de Mateus, no capítulo 25. Capítulo é o número maior, E versículos são os números menores na Bíblia. Então, essa história está em Mateus, no capítulo 25, e nos versículos do 1 até o 13, e nos versículos do 1 até o 13 versículos, vai contar essa história, a história de 10 moças que o Senhor Jesus Cristo contou para aquelas pessoas ali. E ele falou assim, olha, o reino de Deus, o reino dos céus, vai ser semelhante a 10 moças. Segura aqui, Manuela. Nós temos aqui quantas? 5. 5 Mais 5. mais 5. 5 vira 10. São 10 moças. Primeiro, eu queria contar para vocês que o casamento, lá no tempo de Jesus, ele era comemorado em muitos dias. Hoje, o casamento ele é comemorado só em um dia, E o que é que tem no casamento? No casamento tem bolo, tem festas e pessoas, e o noivo e a noiva. E a noiva, tem o noivo, tem a noiva, tem as daminhas de honra, não tem? Tem, e os... Segura aqui, sim. E Tem várias daminhas de honra, E no tempo de Jesus, funcionava da seguinte maneira. O noivo saía de sua casa caminhando, tipo uma procissão, no meio da rua. E ali os convidados para aquele casamento saíam acompanhando o noivo naquela caminhada até a casa da noiva, E ali as daminhas, as moças, que eram como se fossem as daminhas de honra, aquelas 10 moças estavam esperando o noivo passar por perto da casa delas, e ali elas iam junto com o noivo até a casa da noiva. Quando chegava na casa da noiva, todo mundo se reunia e voltava para a casa do noivo. E ali comemoravam mais de uma semana de festa de casamento. Então o Senhor Jesus contou uma parábola acerca de um casamento, de como funcionava ali um casamento na época dele, há 2000 anos atrás, mais de 2000 anos atrás. Então ele contou assim, olha, o reino dos céus vai ser semelhante a 10 moças.
que estavam esperando o noivo chegar. Aquelas 10 moças, que é como se fossem as daminhas de honra, tinham uma diferença entre elas. 5 daquelas moças, elas eram chamadas de desapercebidas, ou loucas, ou nécias. O que é desapercebida? Desapercebida é quando a pessoa, ela deixa as coisas pra lá. Ela não tem cuidado, né? Não é sábia. Então, 5 daquelas moças eram desapercebidas. Elas não cuidavam, não eram sábias. E ali, olha, elas levaram a lamparina delas, a candeia. O que é uma candeia, Manuela? Candeia é um negocinho que antigamente as pessoas botavam um foguinho. Isso, naquele tempo não tinha energia. Então, naquele tempo usava uma candeia, uma lamparina. Para acender a casa. E dentro dessa lamparina, colocava algum combustível dentro e um pavio onde colocava fogo e ali ficava, né, acesa por algum tempo. Mas só era por algumas horas. Depois, se acabasse, né, acabava o azeite ali ou o querosene. E aí, o que acontecia? Apagava o fogo e teria que colocar mais azeite ou mais querosene. No caso dessas moças, era azeite. Então, aquelas 5 daquelas moças levaram suas lamparinas, né? E 5 delas, além de levar a lamparina, levaram o azeite. Levaram uma botija com azeite. Então, 5 delas eram chamadas de desapercebidas. E 5 delas eram chamadas de quê? De sábias, né? De sábias, prudentes. Por quê? Porque elas pensaram em levar uma reserva de azeite. Porque eu acho que elas pensaram, se o noivo demorar, eu vou ter, e a minha lamparina apagar, eu vou ter mais azeite para colocar dentro, né? E aí ficar com luz para poder enxergar. E acontece o seguinte, aquelas 10 moças estavam juntas, esperando o noivo. O noivo ia passar por lá e elas iam acompanhar o noivo até a casa da noiva. Mas aí, passou algumas horas e nada do noivo chegar. E aí, quando foi à noite, bem tarde, elas sentiram sono e foram dormir. Elas foram dormir. E quando estava perto, deu meia-noite, olha só o relógio marcando aqui, meia-noite. Quando deu meia-noite, elas levantaram apressada porque elas ouviram o grito dizendo assim, o noivo vem aí. E aí gritaram, o noivo vem aí. E elas levantaram porque já era meia-noite. E aí, criança, sabe o que aconteceu? Aquelas 5 moças que eram inteligentes, sábias e prudentes, elas levantaram e já foram se preparando, né, com suas reservas de azeite para encontrar o noivo. E aquelas 5 moças que eram desapercebidas, sabe o que aconteceu com elas? Acabou o fogo. O fogo delas estavam se apagando, o fogo da lamparina delas estavam se acabando e elas começaram a gritar. E agora o que vamos fazer? E foi pedir emprestado. Ela foi pedir emprestado com as 5 moças que eram inteligentes e sábias. Me presta um pouquinho do seu azeite para colocar nas nossas lamparinas, senão nós não vamos ter, né, a nossa lamparina acesa para encontrar com o noivo. E aí aquelas moças sábias falaram assim, não, nós não podemos emprestar azeite, porque o azeite que a gente tem só dá para nossa lamparina, não dá para dividir com vocês. E aí sabe o que aconteceu? As moças sábias falaram assim, vocês vão comprar azeite, porque o nosso azeite não vai dar. E aí aquelas moças que eram desapercebidas saíram para comprar azeite,
porque elas não tinham mais e o fogo da lamparina estava se apagando. E aí aquelas moças sábias foram ao encontro do noivo, porque o noivo estava chegando. E o noivo chegou. E aquelas moças também. Então aquelas moças foram acompanhando aquele noivo naquela caminhada até a casa da noiva. E chegaram na casa da noiva. E ali, crianças, eles entraram na casa da noiva. Né? Todas aquele povo, aquele noivo e aquelas damas, né? Aquelas moças entraram naquela casa da noiva e ali fecharam a porta. Fecharam a porta. Passava algum tempo na casa da noiva, depois eles iam para a casa do noivo, só depois de talvez algum dia, mas ali comemorava nas duas casas. E ali a porta se fechou, porque o noivo chegou. E ali, quando aquelas moças foram comprar azeite, aquelas moças desapercebidas foram comprar azeite porque a lamparina estava se apagando. Então, elas foram ali comprar azeite. Mostra lá, Manuela. Lá pra frente. Então, elas compraram azeite, crianças, para colocar nas suas lamparinas. Aqui, ó. E elas foram correndo para a casa do noivo, pensando que ainda ia dar tempo, né, de participar da festa. E aí ela chegou, aquelas moças chegaram correndo. E elas começaram a fazer o quê? Bater na porta. Abra a porta, nós queremos entrar e participar da festa também. E aí sabe o que o noivo falou do lado de dentro da casa? Eu não vos conheço, eu não conheço vocês. E aquelas moças foram embora e não puderam participar daquela festa. Não puderam entrar naquela festa do noivo. E por que será que o Senhor Jesus, crianças, disse que o reino dos céus é parecido com essas 10 moças? Por que será, Emanuela? Sabe por quê, crianças? Porque essas 5 moças que que não tinham azeite, que não tiveram, né, o pensamento, o cuidado de levar um azeite ali, né? Não pensaram nem que poderia demorar, o noivo poderia demorar a chegar. Elas não tiveram esse cuidado. Sabe, essas 5 moças são comparadas com aquelas pessoas que não têm o Espírito Santo em sua vida. Porque o azeite na Bíblia, ele significa o Espírito Santo de Deus. E aquelas moças que não tinham azeite, que não levaram azeite consigo, são aquelas pessoas que não têm cuidado. Por quê? Não têm cuidado com o seu comportamento do dia a dia. O que é que pode fazer com que você fique sem o Espírito Santo de Deus? O que pode fazer com que o seu coraçãozinho fique assim sujo, sem o Espírito Santo de Deus? A falta de cuidado. Cuidado com o quê? Cuidado com o que vemos. Cuidado, olhinho que vê. Tem aquela música que fala, né, Manuela? Cuidado, olhinho que vê. Cuidado, olhinho que vê. O nosso Salvador está olhando para você. Cuidado, olhinho que vê. Então, o que nós vemos, nós temos que ter cuidado com o que nós vemos. Porque se a gente ver coisas erradas, né, Manuela? A gente pode ficar longe de Deus, o Espírito Santo sai da nossa vida e nós vamos ficar sem o Espírito Santo de Deus, né? Que mais? A boquinha. Cuidado com o que falamos, né? Cuidado, boquinha, o que fala. Cuidado, boquinha, o que fala. O nosso Salvador está olhando para você. Cuidado, boquinha, o que fala. Falar palavrões? Não. Falar Mentira. Mentiras também não, né?
Se as crianças ficar falando palavrão e mentira, E gritando elas vão estar preparadas para a volta de Jesus? E se Jesus voltar, no momento que ela estiver falando uma palavra feia dessa? Meu Deus. As crianças e nós também adultos, que não estivermos vigiando e falando coisas feias, Jesus volta e nós vamos ficar igual aquelas 5 moças que não tiveram azeite, porque não tinham o Espírito Santo, porque elas não eram cuidadosas. Então vamos cuidar do que nós vamos falar. Vamos falar palavras boas, vamos falar a verdade, vamos falar de Jesus, vamos cantar louvores a Ele. E também cuidado com nossos ouvidos, o que é que eles estão ouvindo? O que é que nossos ouvidos estão ouvindo, hein? Será que estão dando ouvido a mentiras? A música mudando. Será que estão dando ouvido às músicas que não agradam a Deus? Será? Vamos ter cuidado, porque as pessoas que vão estar ali, desapercebidas e ouvindo coisas que não agradam a Deus, elas vão ficar igual aquelas 5 moças que não tinham azeite. Cuidado com nossos pés, onde é que eles estão indo? Cuidado, pezinho, onde pisa. Será que os nossos pezinhos estão indo fazer as coisas boas? Ajudar o próximo? Ou será que tá andando para ir para a igreja? Ou será que está desobedecendo a mãe e o pai? Indo para um lugar que não pode ir? Cuidado, porque a volta de Jesus vai ser igual essa história que eu contei aqui da palavra de Deus. O noivo vai vir uma hora que ninguém sabe qual vai ser. Pode ser que demore, pode ser que seja hoje, pode ser que seja amanhã. A volta de Jesus vai ser assim. Nós não sabemos o dia e nem a hora. Temos que estar preparados, fazendo coisas boas para podermos estar o quê? Atentos, né? Que mais? E as nossas mãos, será que elas estão fazendo a obra de Deus? Será que elas estão ajudando o próximo? Será que elas estão... Ou estão pegando o que não é seu? Tipo, Ou estão pegando a coisa do batendo no coleguinha? colega? As mãozinhas não podem bater nos colegas, né? As mãozinhas têm que fazer coisas boas, ajudar o próximo, levantar aquele que caiu. E assim estaremos preparados para a volta de Jesus. Olha, o coração da criança, do adulto, que não obedece à palavra de Deus, que não faz coisas que agradam o Senhor, fica assim, ó. E desse jeito aqui, Jesus volta, chega igual aquele noivo chegou ali, ó, que as pessoas gritaram meia-noite, né? O noivo vem aí. Vai ser assim a volta de Jesus, né? Os anjos vão anunciar que Jesus está voltando. E se a gente não tiver preparado, o que é que está preparado? Fazendo as coisas boas, vigiando, falando só a verdade, né? Estando ali, vigiando, lendo a palavra de Deus, orando, indo para a igreja. Dessa forma nós vamos com Ele para a grande festa no céu. Mas se a gente não estiver fazendo isso, a gente vai ficar, né? E aí vai ser tarde demais. Se a gente quiser ali de última hora se preparar, ai, o noivo vem aí, o noivo chegou, eu vou ler a Bíblia, eu vou... Não, vai ser tarde demais. A hora é agora, né? A hora, não vamos ser igual aquelas 5 moças que não eram cuidadosas, né? Que não levaram azeite de reserva. Vamos, desde já, fazer coisas boas para o Espírito Santo de Deus morar no nosso coração, né? Quando o Espírito Santo de Deus mora em nós, ele lava todo o mal, ele tira todo o mal do nosso coração, né? E aí a gente passa a fazer as coisas boas, porque ele está dentro do nosso coração. E aí nós vamos participar daquela grande festa, né? No céu, que vai ser as bodas do Cordeiro. E o versículo de hoje está, né, também no capítulo 25 de Mateus, e o versículo 13 diz assim, vamos falar, Emanuela? Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. dia e nem a hora. O Senhor Jesus falou, olha, vigiai, porque vocês não sabem o dia e nem a hora que eu voltarei. Porque Jesus, ele foi para o céu, ele ressuscitou, ele foi para o céu, mas ele voltará. E a qualquer momento ele vai voltar. Assim como esse noivo veio
aqui na história, ele vai voltar. E ele pode voltar hoje, pode voltar amanhã, pode demorar. Então vamos fazer o quê? Vamos reservar azeite. O que é reservar azeite? É orar e ler a Bíblia e nunca falar palavrões, nunca andar nos lugares errados e nunca pegar coisa feia. É orar, é ler a palavra de Deus. Olha só, para que serve um óculos escuro? Pra quando a gente for pro sol não se queimar. Proteger nossos olhos contra a luz, né? E para que serve o protetor solar? Porque quando a gente for andar no sol, a gente pode ficar com o corpo todo Proteger queimado. a pele dos raios ultravioleta. Para que serve um casaco? Pra quando a gente tiver com frio, se agasalhar pra não ficar com frio. Para proteger a gente do frio. Para que serve um repelente? Se tiver alguma muriçoca, você não pega. Se passar o repelente, os mosquitos não picam. Também nós não podemos esquecer da nossa vida espiritual. Nós nos protegemos o nosso corpo, né? E também não podemos esquecer de proteger o nosso espírito. Como que nós vamos proteger o nosso espírito? Lendo a palavra. Sim, a palavra de Deus ensina a gente tudo o que nós precisamos saber. A palavra de Deus é uma bússola, né? Que nos leva para o caminho eterno de Deus. O que mais? Orando. A oração, falar com Deus. Nós vamos nos proteger nosso espírito, nossa vida espiritual. E ir para a igreja, lá é um lugar muito lindo, abençoado, onde todos cantamos juntos, adoramos a Deus, né? Onde há libertação, cura. É um lugar maravilhoso, onde a gente se reúne para adorar a Deus. Então, nós vamos proteger nosso espírito fazendo isso, né? Amém, Emanuela? Amém. Vamos cantar a música, a Manuela vai cantar a música O Rei Está Voltando, só um trechinho. Vamos lá. O rei está voltando, o rei está voltando, aleluia, ele vem nos buscar. Amém. Crianças, Jesus, ele está voltando. Vamos nos preparar para a gente poder subir com ele, assim como aquelas 5 moças que eram inteligentes e sábias e cuidadosas, entraram com o noivo para a festa. Assim, né, Manuela? Nós vamos também participar dessa grande festa no céu, mas se a gente estiver cuidadoso, né, está ali, ó, atento, vigiando, né, está atento com as nossas atitudes, não fazendo as coisas erradas e procurando todo dia fazer as coisas certas, agradando a Deus, louvando a Ele, né? Não é verdade, Manuela? Amém! Então, crianças, vamos orar para terminar nossa aula? E a Emanuela vai fazer essa oração. Amém, Emanuela? Amém. Vamos fechar nosso olho, né? E vamos, né, pensar no Senhor, porque Ele está nos ouvindo nesta hora. Papai do céu, Papai do céu, eu te agradeço eu te agradeço por essa aula. por esta aula. Abençoe todas as professoras Abençoe todas as professoras e venha nenhuma pessoas falar as coisas erradas. e que ninguém venha falar coisas erradas. Amém. Amém! E até a próxima, crianças. A paz do Senhor Jesus.